Olá, queridos amigos. Vamos fazer uma live importantíssima, um tema de impacto enorme que talvez vai contribuir com você, seja você médico, psicólogo, pedagogo, professor, pai, jovem, ou seja, você que quer conhecer muito mais o teatro da mente humana. O tema dessa live é o fim da inteligência emocional e o começo da gestão da emoção. Eu tenho sido, talvez, pelo menos que eu saiba, o único pensador, psiquiatra e pesquisador que tem abordado que não há inteligência emocional como sempre se acreditou. A emoção é desinteligente, é inconsciente e, portanto, ela não pode ser autogerida. Portanto, quando você atribui à emoção uma inteligência, você está atribuindo uma funcionalidade que ela não possui. A emoção não tem em si mesmo construção de pensamentos, intelectualidade para ser autodirigível. Quem desenvolve o processo de construção de pensamentos é em destaque o eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, a autonomia, o eu que representa a capacidade do ser humano ser autor da própria história, protagonista do teatro da sua mente e diretor do seu próprio script. Não há inteligência emocional, o que há é gestão da emoção trabalhada, lapidada, treinada pelo eu. Se o teu eu, que representa a capacidade de escolha, como eu disse, não treinar, não se equipar para gerir a sua emoção, a sua mente vai ser um veículo completamente desgovernado. As pessoas são impulsivas, ou seja, reagem pelo fenômeno bateu, levou, e continuam impulsivas a vida toda. Elas atribuem à inteligência emocional uma capacidade de autocontrole, e esse autocontrole não se materializa, ele não é verificado, ele não é incorporado no psiquismo humano. As pessoas são tímidas e arrastam sua timidez ao longo de todas as suas vidas, embora queiram ser mais seguras, mais capazes de expressar suas ideias sem gravitar na órbita dos outros, mas infelizmente por querer que a sua emoção seja inteligente o suficiente para romper o cárcere da timidez e para promover a autonomia e a segurança, e essa autonomia e segurança não vem, porque a emoção não consegue por si mesma desenvolver esses atributos. Uma pessoa é depressiva, ou seja, tem uma baixa capacidade de contemplar o belo, tende a ser hipersensível, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande, às vezes terceirizando sua felicidade em função da opinião dos outros, uma visão mórbida, doentia da vida, e elas simplesmente arrastam esse humor depressivo ao longo da sua história, porque se esforçam para que a sua emoção seja suficientemente inteligente para contemplar o belo, fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, e essa contemplação e esse prazer contínuo não consegue ser trabalhado no território da sua emocionalidade. Portanto, as características doentias da personalidade, como eu disse, humor depressivo, pessimismo, timidez, impulsividade, necessidade neurótica de poder, necessidade ansiosa de ser o centro das atenções, e também uma mente que não tem capacidade de transformar perdas em ganhos, crises em oportunidades e os dias mais difíceis nos capítulos mais importantes. Enfim, todas essas características doentias, elas tendem a se perpetuar ao longo da história de vida. Por isso que a terapia ou a psicoterapia não é um processo rápido e mágico. Ninguém numa sessão de psicoterapia consegue dar um salto na sua evolução da personalidade, na sua superação das suas características doentias. Ainda que, às vezes, numa sessão, uma pessoa que tem claustrofobia se anime a frequentar lugares fechados, ou uma pessoa que tem glossofobia, medo de falar em público, se anime a não ter medo de expressar suas ideias diante de plateias. Ou seja, ainda que em algumas sessões as pessoas se encorajam, ao longo do tempo, a glossofobia, o medo de falar em público, a claustrofobia, o medo de lugar fechado, a alodoxafobia, o medo dos haters, dos cancelamentos, da opinião dos outros, continua assombrando a psique das pessoas, continua assombrando o território da emoção. Portanto, não há heroísmo, não queira mudar a sua personalidade do dia para a noite, porque não funciona. A psicoterapia não funciona do dia para a noite, técnicas de gestão da emoção também não funcionam do dia para a noite, técnicas de autocontrole, de autogerenciamento, da capacidade de você impugnar pensamentos perturbadores para não ser escravo do sofrimento pelo futuro, ou de ruminação de perdas, mágoas e frustrações, também não funcionam do dia para a noite. Não funcionam, porque uma característica de personalidade, seja o pessimismo, sejam as fobias, seja a impulsividade, ou o medo do que os outros pensam e falam de mim, ou de vocês, não é produzido por um arquivo mental ou uma janela traumática, mas por milhares de arquivos mentais que formam plataformas que geram a expressividade espontânea dessas características doentias de personalidade. Se você for olhar para o seu apartamento ou para a sua casa, uma parede não é formada de um tijolo, mas de milhares de tijolos. Assim também uma característica de personalidade doentia, ela não é formada por um arquivo mental, mas por milhares de arquivos mentais. E eles têm de ser reeditados, eles não podem ser deletados. Não se deleta a memória, não se apaga o passado. A única possibilidade é você reeditar ou enxertar novas características doentias nos locos das janelas ou dos arquivos mentais que estão te asfixiando. E esse é um processo lento. Ou você, portanto, reedita e reconstrói essas janelas doentias, ou constrói arquivos mentais ou janelas saudáveis, que eu chamo de janelas lights, ao redor do núcleo traumático.
Por exemplo, uma pessoa que tem alodoxafobia, ou medo dos haters, dos cancelamentos. Então, se uma opinião crítica tem um impacto muito grande nas redes sociais, mais do que 100 elogios, não adianta ela dizer, de hoje em diante eu não vou me preocupar com a exclusão, com os odiadores nas redes sociais, com as pessoas que querem me sabotar. O heroísmo não funciona. Então você pode até se sentir bem por alguns minutos, ou algumas horas, ou até um dia todo. Mas de repente, quando você vê alguém fazendo uma crítica ácida, né, injusta, te humilhando, te diminuindo, então aquela humilhação detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, que é um copiloto do eu, abre uma janela killer, que é o segundo copiloto, janelas são copilotos do eu. No caso, janela killer é um copiloto doentio, ou seja, que te escraviza, que te asfixia. O volume de tensão dessa janela pode ser tão grande que o terceiro copiloto, a âncora da memória, fecha o circuito. Síndrome do circuito fechado da memória, ou síndrome predador presa. A pessoa que se tornou hater é teu predador, você sente a presa, fechando o circuito da memória, portanto você não abre milhares de janelas saudáveis para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Então o gatilho, que é o primeiro copiloto, ou fenômeno da autochecagem, abriu o segundo copiloto, que é uma janela, agora a janela traumática, o killer, o volume de tensão faz com que o terceiro copiloto feche o circuito da memória, e naquele momento você não consegue se sentir bem, autônomo, líder de si mesmo, autor da sua própria história. Fechou o circuito, você se sente presa, angustiada, com ataques de ansiedade, até sentimento de raiva ou de indignação por aquela exclusão ou crítica ácida que te fizeram nas redes sociais. Isso tem ocorrido no mundo todo. Então os copilotos do eu, eles dominam o eu e levam o ser humano a não ser protagonista da sua própria história. Tudo isso ocorre em milésimos de segundo. Freud não teve oportunidade de estudar esses fenômenos que estão na base da construção de pensamentos, que é a última fronteira da ciência. Piaget não teve oportunidade de estudar sistematicamente. Vygotsky, Kant, Hegel, Sartre, Nietzsche, Agostinho, os pensadores, portanto, da psicologia, da psicopedagogia, da filosofia, não tiveram oportunidade de estudá-los. Mesmo da psiquiatria, os pensadores também não tiveram oportunidade de estudar essa última fronteira da ciência. Eu, aqui nesse país que não valoriza os seus cientistas, no Brasil, onde os cientistas não são aplaudidos, não são valorizados, tanto assim que nós não temos um prêmio Nobel, não vou falar nem de áreas como Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel de medicina, mas também de física. Nós não temos prêmio Nobel porque nós não incentivamos a ciência básica. Isso é um problema. Enfim, nesse país que não valoriza os seus cientistas, antes de publicar meu primeiro livro, eu produzi ciência básica. Eu construí mais de 3.000 páginas, escrevi mais de 3.000 páginas sobre essa última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos e o processo de formação do eu como líder da mente humana, o programa de gestão da emoção, e também produzi ciência básica sobre os papéis conscientes e inconscientes da memória, sobre o processo de interpretação ou a lógica do conhecimento, e produzir também ciência básica sobre o processo de formação de pensadores. Ou seja, como homens e mulheres, ao longo do traçado da história, abriram o leque da sua mente para andar por ares nunca antes respirados, para libertar sua criatividade e enxergar o mundo em outras perspectivas, para produzir novos conhecimentos, como Einstein, Freud, e também Piaget, Vygotsky, Kant, enfim. Como seres humanos, eles libertaram o mais importante dos pensamentos, que também é da minha área de pesquisa, que é o pensamento antidialético ou o pensamento imaginário, que é a base, a matriz para você produzir saudades, personagens, para você produzir ideias em relação ao futuro, e também para você resgatar o passado. O passado é irretornável, o passado já se foi. As pessoas que te ofenderam, que te animaram, que te rejeitaram, que te aplaudiram, já se foram. Elas são arranjos eletrônicos nas trilhões de sinapses que existem no cérebro humano. Nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios, cada neurônio tem mais de 10 mil interconexões, ou seja, são trilhões, literalmente, talvez entre 800 a 1 quatrilhão de interconexões, e ali estão os arranjos eletrônicos das milhões de experiências que você teve no passado. Então lá estão seus amigos de infâncias, as experiências que você teve na escola, as informações que aprenderam, as perdas, as alegrias que você experimentou. Mas elas deixaram de ser o passado para se tornar representações psicossemânticas, ou seja, arranjos eletrônicos no córtex cerebral que definem a sua personalidade através da colcha de retalhos das suas experiências que foram formadas ao longo da sua existência, da sua história existencial. Então o passado já foi, é organizado de maneira lógica, codificada, super codificada, com uma complexidade sem precedente, muito mais complexo do que os chips que nós inventamos hoje. Quando você resgata o passado, usando o pensamento antidialético, você sai dos arranjos eletrônicos, físicos, extremamente complexos, mas físicos e restritivos, e você gera alta emocionalidade, gera, por exemplo, as frustrações do passado, resgata perdas que você teve, ou apoios que você encontrou ao longo da vida. Portanto, o pensamento antidialético, que é o pensamento imaginário, que é o mais complexo dos pensamentos, ele acaba dando para você a capacidade de resgatar o passado e, ao mesmo tempo, recuperar as emoções, não exatamente as mesmas que teve no passado, mas você cita
a sua emoção do presente, simulando emoções do passado, frustrações que teve, como eu disse, apoios que experimentou, rejeições, perdas, às vezes mães que perderam seus filhos ou filhos que perderam seus pais, e aí resgatam essa saudade de maneira importante, envelopando através do pensamento antidialético ou pensamento imaginário, excitando a emoção e fazendo com que você resgate o passado a partir do presente. Não é exatamente as emoções que você teve com seu pai, com seus amigos, com seus filhos, com as pessoas que você conviveu na sua infância, mas tende a simular essas experiências como se você estivesse experimentando novamente o passado. Mas não é o passado, na verdade, tem micro ou macro diferenças, e se não fosse assim, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho, ela paralisaria a sua dor no velório do filho, porque toda vez que ela resgatasse a dor da perda, ela resgataria a emocionalidade na mesma intensidade, e ela não resgata na mesma intensidade, aos poucos vai havendo uma psicoadaptação, a saudade nunca é resolvida e nem deve ser resolvida, isso nos torna humanos, mas há uma diminuição da dor em relação à perda, e muitas mães ou pais até têm sentimento de culpa. Por que eles estão diminuindo a dor? Teria que sentir essa dor contínua da perda de filhos ou filhos em relação aos seus pais, mas felizmente há mecanismo de proteção, de psicoadaptação, que faz com que o resgate do passado não seja o mesmo, e essa intensidade da dor vai se tornando cada vez mais micro diferente, e as pessoas voltam a respirar prazer, voltam a se doar, voltam a sonhar. Quando existe um luto crônico, onde se resgata com mais intensidade o passado, as pessoas de fato acabam desenvolvendo uma depressão grave pelas perdas do passado. Mas é uma exceção. De um modo geral, como eu disse, não há inteligência emocional, porque o que há é a atuação do eu e dos copilotos da mente humana, gatilho da memória, abrindo janelas do passado e a âncora se instalando, e depois o quarto copiloto, que é o autofluxo, vai lendo e relendo as experiências de perdas, de apoios, de alegrias, de caos, de rejeição, e nós vamos psicoadaptando, diminuindo a intensidade, seja da dor ou da alegria, fazendo com que o passado ele vai diminuindo a intensidade em relação à sua emocionalidade, para que possamos nos tornar criadores do presente, sonhadores do presente, construtores de novas relações e assim por diante. Portanto, dá para vocês perceberem que a mente humana é muito complexa. Não adianta você exigir da emoção que tenha áreas de inteligência, capacidade de autodomínio, autocontrole, autogovernança, autoconsciência, porque a emoção não tem. Se você só tivesse emoção, você não saberia quem você é. Você seria como um zumbi andando no teatro da existência. Se você só tivesse emoção, você não teria a mínima consciência dos seus filhos, da sua esposa ou do seu marido, dos seus alunos, dos seus amigos. Você não saberia que você é um ser único e irrepetível. Não há duas pessoas iguais a você. Se você só tivesse emoção, você, portanto, não teria a consciência crítica, o pensamento crítico. Você não teria uma identidade. Portanto, quem envelopa a emocionalidade é a intelectualidade, ou seja, é o processo de construção de pensamentos patrocinado pelos quatro copilotos, gatilho, janelas ou arquivos mentais que se abrem, a âncora que se instala e gera concentração. Se ela não se instala, gera desconcentração. As pessoas que têm a síndrome do pensamento acelerado vivem dançando a âncora no córtex cerebral e não se concentram. Ou crianças, adolescentes e adultos também hiperativos também dançam. A âncora da memória não foca numa determinada região e não gera concentração. Ou ao contrário, hiperfoco quando existe uma experiência fóbica, como eu disse, claustrofobia, medo de lugar fechado, ou glossofobia, medo de falar em público, ou alodoxafobia, medo da opinião e dos haters. Ou seja, quando existe um hiperfoco, aí a âncora se instala. E esse hiperfoco faz com que a síndrome predador-presa também se instale, milhares de janelas ou milhões ou milhares de arquivos com milhões de dados não são acessados. O hiperfoco faz com que o ser humano reaja como presa, se intimidando, ou como predador, agredindo, ou elevando o tom de voz, ou pressionando, ou comparando, ou tendo uma atitude completamente grotesca, entendeu? E quem não tem de vez em quando? Quem não tem? Então, se tornar predador ou presa, a síndrome do circuito fechado da memória ocorre quando há uma condição de hiperfoco, ou seja, uma janela traumática, um alto volume emocional, onde a âncora se instala. Também há desconcentração de milhares de outras de estímulos ao redor. E quando há foco adequado, as pessoas prestam atenção num professor, num pai, numa mãe, num filho, num executivo que está dando uma conferência, enfim, num treinador. Então a concentração faz com que haja assimilação e haja, consequentemente, aprendizado, capacidade de desenvolver pensamento estratégico, raciocínio esquemático e assim por diante. E a falta de concentração, que é quando a âncora não se instala no córtex cerebral de maneira adequada, devido, como eu disse, à síndrome do pensamento acelerado, ou uma crise de ansiedade, ou uma hiperatividade, ou transtorno de déficit de atenção. A âncora dança no córtex cerebral, consequentemente não há foco, não há assimilação, não há registro adequado, não há, portanto, o uso de dados ou de informações ou de conhecimento para se produzir respostas inteligentes nas mais diversas situações. Então, e o hiperfoco é um problema, faz com que as pessoas reajam como animal, o homo instintos. O foco faz com que as pessoas reajam como homo sapiens, se concentrando e utilizando as informações numa sala de aula, num anfiteatro, num bate-papo. E a ausência de concentração, que ocorre como o homem distraídos, ou seja, o homo desconcentrados, ou seja, as pessoas que pensam tanto, têm tantas informações, que consequentemente elas não
assimilam, não registram e, portanto, não utilizam conhecimento para produzir os mais diversos tipos de respostas, inclusive o pensamento estratégico e o raciocínio esquemático e complexo. Então, 3 situações. Hiperfoco, homo instintos. Foco, homo sapiens, o homo concentrados. E ausência de foco, o homem distraídos ou o homem que não tem assimilação, porque vive dançando a âncora da memória no córtex cerebral e o navio do eu, portanto, não tem um porto. Dá para vocês entenderem que não há inteligência emocional, porque a emoção não tem intelectualidade. O eu é o centro da construção da intelectualidade, mas ele não é o único centro. Existem esses 4 copilotos que eu disse e refaço: o gatilho, janelas da memória, ou arquivos mentais, a âncora da memória, terceiro, e o quarto, o alto fluxo, que lê e relê a memória, produzindo milhares ou centenas de milhares de pensamentos e imagens mentais e emoções durante o dia, para que o ser humano possa se distrair, se encantar com a vida, possa produzir seus sonhos, suas imagens mentais, experiências que patrocinam a saudade ou até que patrocinam ansiedade, medo, angústia e assim por diante. Então o alto fluxo é o quarto copiloto que leva a sua mente a se tornar um filme ininterrupto. Se você acha que é um ser humano complexo e complicado, saiba que você é mesmo. Porque a sua mente ela é uma fonte ininterrupta de imagens, de pensamentos, de ideias e de fantasias. Não apenas produzidos pelo eu, pelo piloto da aeronave mental, o grande diretor do script, mas também pelos 4 grandes copilotos. Que leva, portanto, a nossa mente a ser uma fonte, uma usina de ideias e de imagens mentais. Isso tudo faz com que a educação seja muito difícil. É mais difícil educar uma criança do que dirigir uma empresa com milhares de colaboradores e milhares de robôs. Porque quando você vai educar uma criança, você não vai educar uma criança que tem um eu, que vai ouvir você quando você quiser, do jeito que você quiser, absorvendo o conhecimento que você expressar. Não, além do eu dela, uma criança tem 4 copilotos que estão produzindo pensamentos numa velocidade intensa e você pode dar informações, conselhos, orientações e a criança simplesmente não está ouvindo você, ela está se ouvindo. Ela simplesmente não está assistindo o filme que você está expressando, ela está assistindo um filme muito mais poderoso, que é o filme da mente dela. E é por isso que hoje os pais estão perdidos no mundo todo. No Japão, os pais estão perdidos porque seus filhos parecem imperativos e, no fundo, não são imperativos. 1% é imperatividade. Mas por que 80%, 90% das crianças e adolescentes e adultos estão ansiosos, agitados, inquietos? É porque os 4 copilotos, devido à hiperestimulação, a uma quantidade absurda de dados e de pensamentos registrados no córtex cerebral, eles disparam-se numa velocidade jamais vista. Nunca ocorreu isso na história da humanidade, a não ser em tempos de guerras, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde havia risco de vida, então os copilotos continuamente disparavam, o gatilho disparava abrindo janelas de que as pessoas iam morrer, não iam ter o que comer no dia seguinte, ou seriam alvejados por um rifle, algo nesse sentido. Então, em tempos de guerras, os copilotos eles estão no frenesi, gatilho dispara, abre múltiplas janelas, a âncora dança no córtex cerebral e o alto fluxo lê e relê a memória. Mas excetuando a situação de estresses com risco de vida, normalmente a mente humana não tinha uma velocidade de construtividade de pensamentos, emoções, ideias, fantasias de maneira tão forte e intensa. Mas na atualidade, devido à intoxicação digital, devido aos shorts, ou seja, aos recortes da realidade nas redes sociais, a avalanche de estímulos dos videogames, a avalanche de estímulos que vem do streaming, das TVs abertas, das TVs fechadas e das TVs abertas, faz com que o biógrafo do cérebro, que é outro fenômeno que eu tive o privilégio também de descobrir, não apenas descobrir o gatilho da memória, o alto fluxo, mas descobrir também o biógrafo do cérebro, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Se você acha que você nunca escreveu sua biografia, você está enganado. Todos os dias sua biografia é escrita, mesmo que você não queira. Se você quer eliminar quem você não gosta, você está enganado. Quanto mais tenta eliminá-lo, mais ele vai dormir com você, porque o biógrafo do cérebro registra tudo, o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquiva tudo e arquiva em destaque aquilo que você mais rejeita, mais odeia, mais tem raiva, mais não gosta, mais quer excluir. Portanto, a melhor maneira de fazer com que o inimigo durma com você e perturba seu sono, ou vá almoçar com você e perturba seu apetite, é você ter essas reações que o Homo sapiens, que a espécie humana sempre teve ao longo da vida. Rejeitar, excluir, negar, ter raiva, sentimento de vingança. Portanto, o biógrafo do cérebro, quando eu o descobri e comecei a descrevê-lo, eu fiquei impressionado. Todos os dias nós estamos arquivando janelas no córtex cerebral. E muitas vezes arquivamos janelas traumáticas ou killers, porque nosso eu não é treinado na pré-escola, no ensino fundamental, no ensino médio e nem nas universidades a proteger nossa mente. Não era treinado até agora. Agora nós temos uma nova metodologia chamada School of Thinkers, Escola de Pensadores, onde nós vamos ensinar os alunos do ensino infantil, portanto, de 1 a 6 anos, no ensino fundamental, portanto, de 7 a 11 anos, no ensino fundamental 2, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, de 11 a 14 ou 15 anos, e também no ensino médio. Nós vamos ensinar as crianças e adolescentes a entender as armadilhas da mente humana, através dessa nova metodologia, School of Thinkers, que não apenas tem um sistema de ensino básico, como
como qualquer outro sistema de ensino, que ensina matemática, física, química, biologia, enfim. Esse sistema de ensino vai também levar os alunos a conhecer a mente humana no nível mais profundo. Vai saber que tem um biógrafo do cérebro, ou fenômeno RAM, registro automático da memória, onde a raiva, o registro é privilegiado. Onde há sentimento de vingança, o registro é privilegiado. Onde, diante de um bullying, nós nos sentimos apequenados, rejeitados e diminuídos, o bullying vai ter um impacto muito maior no psiquismo, porque vai se formar uma janela traumática ou killer duplo P. Duplo poder. Poder de ser encontrada em meio a milhões de janelas ou arquivos mentais e poder de ser lida e retroalimentada, formando um cárcere mental ou um conflito. Então os alunos vão não apenas aprender a matemática, a física e a química ou as matérias clássicas, mas vão entender também a física da emoção, onde ação não deve gerar reação. Ou seja, se alguém me ofende, a minha paz vale ouro, o resto é lixo. Os alunos vão aprender que por nada e por ninguém eles podem vender a sua paz, sua saúde mental, porque ela vale ouro, é inegociável. Vão entender, por exemplo, também, não apenas a química, onde uma molécula de hidrogênio se liga a duas de oxigênio, formando a água, H2O. Então, uma molécula de hidrogênio se liga a uma molécula de oxigênio, formando o H2O, duas de hidrogênio, uma de oxigênio, desculpa, formando o H2O. Consequentemente, formando uma molécula de água. Bom, as moléculas se unem ali através da ligação com os elétrons na borda do átomo, mas eles têm de também entender que não apenas a ligação que forma moléculas, mas o ser humano tem ligações com a sua própria mente, que se ele não aprender a ligar e desligar, ou seja, se ele não aprender a gerenciar a sua emoção e os seus pensamentos, ele é escravo da sua própria mente. A mente mente. A mente nos liga às piores atrocidades. Uma pessoa que sofre pelo futuro, se liga de maneira cruel ao futuro, ela infecta o presente, que é o único momento em que é possível ser feliz, relaxado ou realizado. Se ela rumina perdas, mágoas e frustrações, a mente mente que ela deve gravitar em torno do lixo do passado. Se uma adolescente é preocupada demais com a ditadura da beleza, com o padrão tirânico de beleza, a mente mente. A beleza está nos olhos de quem vê, não pode ser vendida, comprada ou comparada. Portanto, não há inteligência emocional. A emoção, ela é desinteligente, ela é, entre aspas, burra. Então, a emoção, quando vê o padrão tirânico de beleza, faz com que uma adolescente, ou um adolescente que não tem um corpo igual de um modelo ou de uma modelo, ela se angustie, ou ele se angustie. Consequentemente, ele se autopune e gera janela killer. Mas se o adolescente entender como nós vamos ensinar no School of Thinkers, na Escola de Pensadores, e você pode pegar aí o contato da Escola de Pensadores, porque muitas escolas, cremos, no Brasil e no mundo, vão adotar essa metodologia, e eu gostaria que você, se é diretor de escola, professor ou coordenador pedagógico, ou você que é pai, converse com os diretores da sua escola do seu filho, porque eles vão entender que a mente mente, eles têm de entender que a mente mente, eles têm de saber que podemos ter alguns desafetos ou pessoas que nos decepcionam, que nos ferem e nos asfixiam, mas ninguém pode nos trair ou nos ferir mais do que a nossa própria mente não gerida pelo eu. Ou seja, se a nossa própria mente não tiver um choque de lucidez através do eu, o eu tem de gerir a mente. Por isso que a gestão da mente, a gestão da emoção, o fim da inteligência emocional tem que ser decretado, porque a emoção não é inteligente, a emoção não é autogerida. Mas eu posso treinar o meu eu para saber que a mente mente. Eu posso e devo treinar meu eu, que eu não posso ser escravo da ditadura da beleza. Que beleza está nos olhos de quem vê. Vocês e seus filhos, os seus alunos, têm de ser treinados e equipados para nunca negociar a sua saúde mental, a sua saúde emocional, sua paz interior, em função da crítica, das rejeições, do bullying, dos fracassos, das perdas. Se o meu eu não é treinado para gerir a emoção, então não há academia de saúde emocional. Nós podemos ficar décadas numa escola, da pré-escola à pós-graduação. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP, na disciplina que está ligado ao que eu estou falando para vocês, da minha teoria, o programa de gestão da emoção para a formação de professores brilhantes. Os meus alunos, mestrandos e doutorandos de odonto, de medicina, de biologia, de engenharia, ficam atônitos muitas vezes quando eu dou um curso para eles, onde eu abordo toda essa temática da construção de pensamentos e da gestão da emoção. Eles dizem, muitos, que não aprenderam nada durante o curso de graduação de medicina, de engenharia, de biologia ou odontologia. Durante 4 anos, 6 anos, 5 anos, não aprenderam nada. Nada sobre que a mente mente, nada que o eu deve dar um choque de lucidez, nada sobre eu tenho que duvidar de tudo aquilo que me controla, porque isso é gestão da emoção, porque tudo que eu creio me controla, nada sobre que o pensamento ele é produzido não apenas diretamente a partir da minha vontade consciente, mas eu tenho 4 copilotos que podem pegar o manche, ou seja, a direção do avião e os instrumentos de navegação e levar a aeronave mental a sofrer pelo futuro, a ruminar mágoas, a me autocobrar. Quantas pessoas não são carrascos de si mesmos? Quantos executivos são ótimos para as empresas, mas são algozes, são implacáveis consigo, porque cobram demais de si? O seu eu tem um defeito grave, é cruel com a sua saúde mental. Quantos pais se acham insuficientes na educação dos seus filhos, porque eles são agitados, inquietos, e às vezes eles perdem o controle nessa educação e não sabem usar ferramentas para se tornarem inspiradores, para se tornarem surpreendentes, para se tornarem admiráveis para os seus filhos?
Porque o amor começa pela emoção. Você vê um filho que nasce, ao nascimento de um filho, é a coisa mais linda do mundo. Primeiro ano, segundo ano, o filho admira o pai, quer um beijo, um abraço, mas com o passar do tempo, o amor que começa pela emoção só continua se houver admiração. E só há admiração se você usa intuitivamente ou usa de maneira educativa e inteligente ferramentas de gestão da emoção. Por exemplo, abaixar o tom de voz quando alguém eleva o tom de voz. Outro exemplo, deixar de ser uma pessoa repetitiva. Tem mães que são hiper chatas. Elas repetem a mesma correção 4, 5 vezes. Se você repete 2 vezes, é um problema a mesma correção. Teu filho não vai te ouvir, porque quando você fala, detona o gatilho, abre janelas traumáticas, quando você aponta o erro, e a âncora se instala e o autofluxo começa a ler. Aqueles 4 copilotos. E a segunda vez que você corrige o seu filho, ele já está em outro planeta, ou ele está em outro mundo, ele está em outro filme. Lembra, o filme da mente deles compete com o filme da sua mente. O ensinamento seu compete com centenas ou milhares de pensamentos que são produzidos na mente deles. Então, corrigir 2 vezes a mesma tese, o mesmo comportamento, é um erro cruel. E os pais fazem isso todos os dias, em todos os países, em todas as cidades, em praticamente todas as famílias. Corrigir 3 vezes te torna muito chato, 4 vezes ou mais, insuportável. Por isso que os pais começam o amor pela emoção e terminam não com a admiração. E continuam não com a admiração. Eles se tornam não admiráveis, insuportáveis. Pessoas que não têm relevância e preponderância para formar janelas saudáveis ou lights. Eles são formadores de janelas killers. Para vocês terem uma ideia, uma professora me falou ainda esses dias, ela tem 10 alunos de 3 a 4 anos, e ela falou que chega em casa querendo atirar coisas na parede, de tão tensa que está. Eu falei, por quê? Porque meus alunos, eles não param quietos, meus alunos estão agitados, eles são hiperativos. Não, não são hiperativos. A hiperatividade atinge 1%, talvez não tenha nenhum aluno geneticamente hiperativo. É 1 em cada 100, ou 2 em cada 100. Mas por que as crianças estão agitadas coletivamente, simulando a hiperatividade? Estão inquietas, ansiosas, insatisfeitas, elas estão procurando mais e mais coisas, elas têm crises de ansiedade, não apenas crianças, mas também pré-adolescentes e adolescentes, porque uma criança de 7 anos de idade tem mais informações e mais estímulos, como eu disse, do que o imperador romano tinha no auge de Roma, do que Abraham Lincoln, quando dirigia os Estados Unidos na época da secessão, na década de 60, no século XIX. Não é suportável. Esse excesso de estímulo faz com que os 4 copilotos, gatilho, disparem numa velocidade enorme, em milésimos de segundo, abrindo múltiplas janelas ao mesmo tempo. Consequentemente, não há concentração. A âncora não se fixa para que a criança ou o adolescente preste atenção nos professores. Eles estão na sala de aula, mas é o último lugar que eles querem estar. Não preste atenção nos seus pais. Por isso que é tão difícil educar hoje. Por isso que nós precisamos de gestão da emoção. Por isso que nós temos que perceber que a emoção por si mesma não consegue ser autogerida. E é por isso que estamos desenvolvendo teses. O fim da inteligência emocional e o começo da gestão da emoção. Por isso, reitero, a educação não precisa de uma correção apenas. Ela precisa ser reinventada. O professor não pode ser mais um expositor de informação de matemática, física, química e biologia. Nós, na School of Thinkers, na Escola de Pensadores, queremos que os professores eles possam se tornar provocadores, questionando os alunos a cada momento e também desafiadores, desafiando-os a construir conhecimento na sala de aula. Ou seja, eles estão agitados, simulando a hiperatividade, com uma mente tensa. Você vai querer domar a mente deles? É impossível. A velocidade da construção de pensamentos e o nível de ansiedade é tão alto que é indomável o cérebro humano. E querer exigir que os alunos tenham silêncio absoluto em sala de aula, como se quer no mundo todo, é quase que um crime. Então nós temos que usar a energia delas para que elas se tornem construtoras. Então, o professor tem que deixar de ser um expositor para se tornar um provocador, um desafiador, construtor e um elogiador, apoiando, incentivando, encorajando, valorizando mesmo aqueles alunos que estão distraídos, mas quando ele questiona, quando desafia, o aluno presta atenção e ele cria um clima anti-bullying na sala de aula, um clima de formação de pensadores na sala de aula. Então, mais uma vez, por favor, preste atenção, pegue aí o telefone e também o e-mail para que você possa conhecer mais sobre o School of Thinkers e também conhecer mais sobre uma escola de pais que nós estamos muito preocupados, chamado AMSE, Academia de Saúde Emocional. Os pais, não apenas os alunos têm que conhecer o teatro da mente humana, mas os pais precisam conhecer quem eles estão educando. Sinceramente, vocês conhecem a altura dos seus filhos, conhecem a anatomia do rosto, sabe que eles têm uma conformação e que aquele filho é diferente de qualquer outro filho, porque você identifica a anatomia, identifica o biotipo deles, mas vocês não conhecem seus filhos por dentro. E também os casais que prometem um para o outro que na saúde, na doença, na miséria e na fortuna, na alegria e na tristeza, eu te amarei. Na verdade, eu minto que te amarei. Porque quem ama nos focos de atenção? Então os casais pensam que conhecem o outro, porque conhecem o corpo um do outro e conhecem algumas características de personalidades básicas. Ah, minha esposa é mais agitada, ou meu marido é mais controlador, minha esposa é mais impulsiva, meu marido é mais reclamão. Você conhece características
macros, mas você não conhece o teatro da mente humana. Por isso, a Academia de Saúde Emocional complementa essa nova metodologia escolar chamada School of Thinkers, que estão fundamentadas no programa de gestão da emoção. A Academia de Saúde Emocional vai orientar os pais, vai elucidar para os pais o que é a mente humana, como é que eles devem fazer para se tornarem mais protagonistas da sua própria história, diretores dos seus próprios scripts, como se tornar admiráveis, como encantar os seus filhos e como encantar o casal para que eles deixem a era do apontamento de falhas e se tornem celebradores de acertos. Bem-vindos ao fim da inteligência emocional e ao programa da gestão da emoção. Bem-vindos a uma nova era onde nós podemos fazer a diferença no teatro da nossa mente e no teatro da mente das pessoas. E eu quero dizer que em relação à Academia de Saúde Emocional, nós vamos dar essa metodologia também para as escolas mais violentas do país gratuitamente. Tem uma vocação social importante, para que os pais que não tenham recursos também possam fazer a Academia de Saúde Emocional online para os pais, e também algumas escolas vão disponibilizar o programa que as escolas particulares estão adotando, que é o programa School of Thinkers ou Escola de Pensadores. Estou dizendo isso porque tudo que nós fazemos tem que ter vocação social. Caso contrário, não tem sentido o que nós fazemos. A vida é bela e breve como névoa, que por instante aparece na mais insidiosa manhã e se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Por ser tão breve a vida, por favor, mude a sua trajetória, deixe a era de apontamento de falhas para se tornar um celebrador de acertos, para se tornar um elogiador dos seus filhos. Se você for criticar, critique 1 em 10 vezes, mas critique antes de criticar. Elogie quem erra, para depois falar dos erros. Elogie a sua esposa antes de apontar o erro dela. Elogie o seu marido. Diga o quanto que ele é relevante e importante antes de apontar o erro dele. Porque assim detona o gatilho, abre janela light e não killer ou traumática. A âncora, ela não gera hiperfoco, você não se torna instintivo, animal, na relação com ele ou com ela. E, consequentemente, há foco e concentração. Porque se você aponta a falha, detona o gatilho, abre janela traumática ou killer, a âncora gera hiperfoco e o casal que começou o relacionamento no céu do romance, ele vai terminar no inferno dos atritos. Você pode chamar ele ou ela de meu bem, meu querido. Pode ser extremamente saboroso, gostoso o começo da relação, mas ela vai se tornar um campo de atrito, um inferno na Terra. Muitos casais, eu posso dizer para você que a maioria dos casais começam no céu do romance e terminam o relacionamento no inferno dos atritos. Não porque eles não amam, porque eles não sabem amar. Não porque não têm excelentes intenções, é porque não sabem que o amor começa pela emoção e continua só se houver admiração. Começa o relacionamento com os pais, com os filhos de maneira incrível nos primeiros anos, depois a relação entre pais e filhos se torna quase que insuportável. Os professores começam a dar aulas nos primeiros meses, super animados, depois eles têm às vezes angústia ao pisar na sala de aula, porque eles se tornam cozinheiros do conhecimento que preparam o alimento para uma plateia que não tem apetite. Por isso que nós precisamos do programa de gestão da emoção, fim da inteligência emocional e o começo da gestão da emoção, e é por isso também que estamos lançando a nova metodologia escolar, reitero, e falo com muita humildade, Escola de Pensadores ou School of Thinkers, e também a escola de pais chamada AMSE, Academia de Saúde Emocional. Que você possa se tornar um grande gestor da sua emoção, e se geri-la, você deve treinar todos os dias, e se falhar, não tenha medo de chorar, e se chorar, acalme-se. Você é imperfeito, convivendo com pessoas imperfeitas. Não cobre demais de si. Pelo contrário, se você chorar, dê sempre uma nova chance para si e para quem você ama. Porque vale a pena viver a vida, mesmo quando o mundo desaba sobre nós. Eu quero aproveitar e convidar vocês para um importante treinamento, o treinamento do fim da inteligência emocional e o começo da gestão da emoção, que vai ocorrer no dia 2/11, dia 2 de novembro. Quero convidar todas as pessoas de Santos, região, e também de todo o estado de São Paulo, de outras regiões. Vou ficar o dia todo, de manhã à tarde, dando um treinamento muito sério sobre o psiquismo humano, o processo de construção da emoção, dos pensamentos e do eu como líder da mente humana. Vou falar sobre líderes de alta performance, seres humanos extraordinários e a formação de pensadores. Então, bem-vindos ao treinamento Fim da Inteligência Emocional e o começo da gestão da emoção. Se você quiser participar, será um grande prazer. Reitero, dia 2 de novembro, em Santos. Está aí na descrição. Eu quero também aqui dar uma boa notícia. Existem pós-graduação na minha teoria, no programa de gestão da emoção, e vou falar com muita humildade. Tenho sido um dos raros pensadores cuja teoria tem sido estudada no estricto senso, programa de mestrado e doutorado, e também agora uma pós-graduação completa da minha teoria, ligada ao programa de gestão da emoção. A minha equipe irá disponibilizar aqui na live as informações para que todos que estejam assistindo e também aqueles que já são alunos de outros cursos recebam um presente muito especial, um bônus para ter acesso facilitado à primeira pós-graduação, portanto, em gestão da emoção, pela Cogna, que é uma das mais importantes universidades do mundo. Bem-vindos ao programa de gestão da emoção. Um forte abraço de Augusto Cury. E nunca esqueça que você não é mais um número, uma multidão, apesar das suas imperfeições, das suas dificuldades e, às vezes, também do seu transtorno emocional. Você é um ser humano único e irrepetível e eu fico muito feliz em ser seu professor. Muito obrigado por você existir.